Sejam muito bem-vindos ao nosso canal da Porta para Fora. Hoje, dia 11/5, segunda-feira, a semana já começa bem quente, bem fervendo, e a gente vai comentar aqui mais uma vez com o meu amigo Bruno Horta, com o meu amigo Christian Souto. Eu sou o João Guimarães e vamos às pautas do dia. Boa noite, pessoal. É uma semana decisiva. É uma semana decisiva para o presidente da República, Jair Bolsonaro. Como todo mundo sabe, foi colhido hoje o depoimento do Valeixo, que foi exonerado do cargo pelo presidente. E isso, óbvio, que coloca o presidente em evidência. Vai ser uma semana decisiva e, dependendo do que aconteceu, o presidente pode ser afastado por ter cometido um crime de responsabilidade. Essa pauta que ele trouxe foi o meu amigo Bruno Horta, eu vou deixar para ele começar, e depois eu e o Christian a gente faz os devidos comentários. Bruno, semana decisiva, presidente pode ser afastado. Senta o pau. Muito bom. Você puxou já um assunto que eu ia jogar logo de cara na observação. O João Guimarães é brilhante, como sempre, né? Entender, meus amigos, esse processo é fundamental. Porque a gente fica nessa história de vai ser cassado, não vai ser cassado. Aí a turma da direita grita, a turma da esquerda grita, e o pessoal continua no centro de tudo sem entender nada. Muito bem, vamos explicar os processos. O Bolsonaro, ele não é indiciado em nenhum crime até o momento. Não. O Bolsonaro não responde a nenhum crime, nem crime na esfera privada, nem na esfera pública. E isso pode seguir em dois caminhos. Pode seguir com um crime de responsabilidade do governo ou um crime na esfera privada, um crime particular do Jair. Os dois podem seguir na mesma direção. E se tratando de presidente da República, a gente tem dois instrumentos: a Procuradoria-Geral da República e a Advocacia-Geral da República. Vamos entender os dois instrumentos. A advocacia, como a gente costuma saber no nosso dia a dia comum, é composta por um advogado. Esse advogado é o advogado do presidente. A Advocacia-Geral da República, ela defende o presidente. A Procuradoria, ela acusa o presidente. E o que nós temos no momento é ainda uma fase apuratória. O ministro, o Celso de Mello, ele aceitou que se abra um processo apuratório. Ninguém está sendo, até agora, julgado por nada. Nesse processo apuratório, algumas testemunhas foram convocadas. Foram 3 policiais federais, ministros do alto escalão militar do governo, inclusive o ex-ministro Sérgio Moro. Esses 3 altos escalões militares. Exato. Estão sendo ouvidos. Após essa fase, que se chama de oitiva, que vem de ouvido, vem de ouvir, o ministro do Supremo ele vai encaminhar a abertura de um inquérito ou não. Simples, 2 possibilidades. Ele não admitiu a abertura de um inquérito. Morreu. Acabou. Não tem nada, toca a vida, segue normalmente. Segunda possibilidade. Ele aceita e formaliza uma denúncia, aí vai se iniciar um processo de investigação do presidente. Mas para que esse processo tenha validade, meus amigos, não adianta o Celso de Mello ou qualquer outro ministro ou todo o STF querer. Não está na mão do Supremo isso. O Bolsonaro continua tendo todo o fator político ao seu favor. Esse pedido de abertura de processo contra o presidente, ele segue para a Câmara Federal, lá onde estão os deputados federais. Não é o Congresso. O Congresso é deputados e senadores. Na Câmara Federal, nos deputados, esse processo precisa ser validado. Ele precisa ter 343 votos para que o processo volte para o Supremo, e aí sim o Supremo faça o julgamento do presidente. Se chegar lá, na Câmara Federal, e Bolsonaro tiver a favor dele 144 deputados, o que é uma conta muito baixa, também acaba o processo
morre ali, e essa semana teremos isso bem adiantado. Não sei se até o fim da semana teremos uma resposta sobre esse assunto tão importante, mas em relação à opinião, estamos aqui para dar opinião baseada nos fatos. A minha opinião é de que a Câmara Federal não vai aceitar essa abertura de processo. O Bolsonaro tem facilmente mais do que 144 deputados federais a seu favor. Vai movimentar bastante, a mídia vai soltar muita manchete, muita gente vai falar muita besteira, menos nós, besteira só da porta para fora, e a gente vai continuar acompanhando aqui e comentando. Mas não fiquem animados nem decepcionados, meus amigos. A democracia segue sem qualquer perigo iminente. Christian Souto. Eu O acho Bruno que rolou a bola para você. Ele não rolou, né? Ele deu uma bica. Vai lá, eu Christian, com acho que você. uma coisa que a imprensa não pode reclamar nesse momento é que ela não tem notícia para vender, né? Esse governo ele é impressionante com a capacidade de gerar notícias vendáveis. É sempre uma notícia acabando com a outra e tal. E indo no que o Bruno falou, acho difícil passar também a um processo de impeachment agora. Porque, até onde eu lembro, quando teve o impeachment da Dilma, o Congresso todo parou para tratar disso. Nós não estamos num momento que a gente tem que parar um Congresso para tratar do impeachment do presidente. Embora eu ache que ele realmente mereça um impeachment, mas a gente está vivendo uma situação de pandemia. Como é que eu vou parar o Congresso para tratar disso? A gente está com problemas muito mais graves. A gente já conseguiu ser o quase próximo centro pandêmico do mundo. Entendeu? O Rio de Janeiro conseguiu, nesse final de semana, bater o recorde de mortes diárias de São Paulo. Estamos fazendo lockdown escalonados e o presidente ainda não se decidiu sobre o que tem que ser feito. Aí eu vou entrar com o processo de impeachment agora. Mesmo que ele não tenha progredido muito, mas eu vou zerar aquilo que não andou muito também. Ou seja, você vai ter retrocesso do mesmo jeito. Embora eu acho que ele mereça mesmo impeachment, mas eu acho que nesse momento talvez seja desnecessário. Não é isso. É muito complexo, né? Porque é uma coisa que o Bruno falou. Ainda tem muitas etapas para queimar. E além dessas etapas, e outra coisa que o Christian falou, né? Uma complementa a outra. E outra coisa é que a gente está no meio de uma pandemia. E nós estamos correndo o risco de ser o novo epicentro pandêmico da situação. Eu penso diferente do Christian e acredito que também do Bruno. Eu não acho que o Bolsonaro tenha que sofrer impeachment. Eu acho que ele tem que ficar até o último dia de governo dele, ser derrotado nas urnas. E por dois motivos. Primeiro, que ele foi eleito democraticamente, mesmo ele dizendo que as eleições foram fraudadas. É o único presidente do mundo que fala: as eleições foram fraudadas, mas eu venci. E o segundo motivo é que eu quero ver Bolsonaro sangrar durante 4 anos. Por que eu quero ver ele sangrar durante 4 anos? Porque, primeiro, tudo que ele falou de todos os políticos do Brasil está acontecendo com ele. Ele tem filho envolvido, ele está envolvido até o pescoço. As provas, e cada dia que passa, está surgindo cada vez mais coisas mostrando o quanto o Bolsonaro é sujo e é o esgoto da política nacional. Eu não vou deixar bem claro, eu não votei no segundo turno, não achei que nenhum dos dois me representava, embora isso seja um segredo, né? Porque às vezes as pessoas pensam: isso aí é em cima do muro. Não, eu tenho uma posição muito clara das coisas. Essa semana vai ser decisiva justamente para mostrar que não haverá impeachment. Porque nós estamos numa pandemia e você parar o Congresso e parar quem quer que seja para tratar de um assunto como esse é, no mínimo, loucura.
O que nós gostaríamos é que realmente o presidente tomasse as rédeas da situação e conduzisse o país como todos os presidentes, ou pelo menos a grande maioria dos presidentes dos outros países estão fazendo, né? A gente esperava isso, mas isso não está acontecendo. Então, muita coisa tem que acontecer, muita água vai passar embaixo da ponte. Começaram hoje as apurações, depois esse rito que o Bruno falou aí brilhantemente, explicou toda a técnica, isso é bacana. Além disso tudo que tem que acontecer, né, que é papo aí, acho que até para mais de uma semana, tem que acontecer também, a gente tem também que colocar na balança tudo isso que o Christian falou. É um momento de cuidar das pessoas. Eu repito, eu não acho que o Bolsonaro tem que sair, eu acho que ele tem que ficar aos 4 anos. Se a esquerda, se o centro, né, quer vencer as eleições, tirar o Bolsonaro, eu acho que tem que ser nas eleições. Um dado importante. Bolsonaro sabe o quanto é importante essa semana para ele. E ele já começou a se aliar com o Centrão. O mesmo Centrão que votou pelo impeachment da Dilma. Porque o Centrão comanda praticamente, tem a maioria e vai fazer com que... Pode falar, Bruno. Imagem icônica da semana. Roberto Jefferson com uma arma na mão, botando no final Deus acima de tudo. Assim, não me lembro dessa frase, mas icônica. Eu fiquei assim, um pouco empanzinado. Não me fez bem. É lamentável de você ver isso. Tem uma conotação de chamada violenta o post dele. Combater o bom combate. A primeira frase dele. O que é o bom combate? Com uma arma na mão. É justamente tudo aquilo que eles falam que a esquerda faz, que a esquerda é guerrilheira, entendeu? Foi um dos maiores exemplos históricos, políticos, megafônicos de puxa-saquice que eu já vi na minha vida. Foi. Uma salva de palmas, por favor. Obrigado. Bom, mais um assunto aqui comentado pelo Christian e pelo Bruno. Esse assunto com certeza vai voltar na próxima semana, no próximo vídeo, porque ele ainda não terminou. Então a gente pode vir com a parte 2 desse assunto aí. Outro assunto que tem dominado as redes, né, e todo o cenário político, cultural, enfim, tomou uma proporção até um pouco maior do que a pandemia, foi a entrevista da Regina Duarte para a CNN na última sexta-feira, se eu não me engano. Acho que foi. Quem trouxe essa pauta foi o Christian, e antes de jogar para ele, foi esperado muito da Regina, né, Christian? E todo mundo está esperando. Bom, botaram uma atriz de renome, namoradinha do Brasil, para poder conduzir a cultura nacional. Mas teve uma entrevista, teve um chilique, teve uma relativização da ditadura. E eu te pergunto, Christian, Regina Duarte continua como namoradinha do Brasil? Pô, nem como ex serve. Nem como ex, cara. Foi desagradável a fala dela na CNN. Ela tratou com desdém e deboche a ditadura e as pessoas que foram mortas por esse regime. Pô, ela cantou Pra Frente Brasil. Pô, Pra Frente Brasil foi uma canção ufanista que foi criada nos anos 70 para apoiar a seleção brasileira. Não foi, foi apropriada devidamente pelo Médici para usar como propaganda política do regime e do governo dele. É triste, para mim é triste ver um ministério tão importante como esse ser gerido por pessoas que não estão preocupadas em fazer nada, ou em fazer algo pela cultura, nada. Já vimos notícias de pessoas dali de dentro que queriam mudar os livros de história, de que o golpe militar não existiu, que os nossos professores fazem doutrinação marxista. Pô, eu lembro do Roberto Alvim, então secretário especial da Cultura, que copiou uma citação de Joseph Goebbels, que foi o ministro da propaganda nazista. A coisa pegou tão mal que ele foi demitido. Creio que não foi por se mostrar nazista, acho que ele pecou por não ser muito discreto.
Acho que esse foi o pecado dele. Mas é fogo. O que eu posso esperar dessas pessoas que foram nomeadas por alguém que disse que fuzilaria o FHC, que disse que acabaria com o voto, disse que fecharia o Congresso no dia seguinte à sua nomeação como presidente, que exaltou o brilhante Ustra no impeachment da Dilma Rousseff, uma pessoa que já foi torturada, inclusive torturada por 3 anos. É deprimente ver tantas referências nazistas e totalitárias num governo eleito democraticamente. Mais triste ainda é ver essas pessoas comprando essa ideia como se fosse a melhor solução para o país. Existe uma frase que é que a vida imita a arte. Baseado nisso, eu acredito que todo artista cênico ou da dramaturgia deve aprender com os personagens que ele traz para a vida. Ele traz vida, né? É lamentável ver a Regina Duarte, que ela não aprendeu nada com os personagens marcantes que ela interpretou ao longo de sua carreira artística. Eu era muito moleque, muito garoto e tal, mas eu lembro da repercussão que quando ela fez Malu Mulher, que foi uma série da Globo transmitida de 79 a 80, uma série que abordou temas como aborto, homossexualidade e emancipação feminina. Foi um trabalho de vanguarda, se você for vendo que nessa época vivíamos sob uma ditadura militar. Naquele tempo, a Regina, naquela época, ela conseguiu com aquele papel o estigma de mulher independente que poderia enfrentar o mundo dos homens de igual para igual. Naqueles anos 80, seria impossível imaginar ela minimizando a ditadura militar, cantando um hino que foi símbolo dessa ditadura e estar do lado de quem sabemos bem. Parece que a vida para ela realmente imitou a arte, né? A vida imitou a arte lá dela. Só que ela, em vez de seguir o exemplo de Malu, ela preferiu o exemplo oportunista da Viva Porcina. Bom, para mim, não tem chega mais de Regina. Essa cidadã. Chega de Regina, vamos esperar para ver. Chega. Desculpe, vamos esperar para ver o que acontece nos próximos dias. Acho que esse assunto eu acho que ainda vai render um pouquinho ainda, eu acho. Não tenho certeza. Vai depender de quantas vezes vão dar o microfone para ela. Pois é. Vamos ver. Bom, o assunto da Regina Duarte é uma pauta que o Christian trouxe e falou brilhantemente sobre isso. Como que funciona aqui para vocês entenderem? Cada um traz uma pauta e a gente discute, vai falando. Geralmente essas pautas elas são pautas que aconteceram na semana, um dia antes, ou até mesmo no mesmo dia. E a gente começa um pouco antes para poder discutir, olha, vamos fazer assim, vamos fazer assado e tudo mais. Essa última pauta, quem está trazendo essa pauta sou eu. E é uma pauta delicada. Por que é uma pauta delicada? Porque essa semana, para ser mais exato, no dia 16, nós vamos completar 2 meses de isolamento social. O tão criticado e o tão aplaudido isolamento social. Geralmente, quem traz a pauta fala primeiro. Quem traz a pauta fala primeiro, mas eu vou falar por último. Vou pedir para falar por último, e como o Christian começou a pauta, eu vou jogar para o Bruno. Bruno, 2 meses de isolamento social, nós temos aí uma inércia por parte do governo federal, um poder de ação maior por parte dos governadores e dos prefeitos, mesmo que ainda a passos de tartaruga, temos pelo menos uma ação por parte do governo estadual e do governo municipal. E a pergunta que fica no ar, aquela música do Gabriel Pensador. Até quando? Até quando? Você vai levando na porrada. Continuamos levando. Gente, 2 meses, João. 2 meses. Olha, assim, parece, pelas minhas contas, que são 2 séculos. Porque tá difícil. Tá difícil, mas é por um bem maior, é pelo bem de todos. E não há bem maior do que o bem de todos. Inclusive sobre os bens individuais. Uma coisa ficou clara. Sabe que, quando a gente fala de isolamento social, eu acabo puxando um pouquinho para a política, que é a área que eu sou um pouquinho mais apaixonado. O Brasil é composto,
A nação é o seu povo. O país, o Brasil é uma abstração. Ele não existe de fato. Como o governo estadual, é uma abstração. O que existe de fato, territorialmente, no país é o município. É a menor unidade territorial da federação, isso está na Constituição. A Constituição de 88 trouxe os municípios como protagonistas do Pacto Federativo. E a gente vive no município, antes de tudo. O que o município faz, o que o prefeito faz, o que os vereadores fazem, é responsável por 70% da nossa vida prática, útil na sociedade. Às vezes, uma decisão lá nos palácios do Planalto, nos palácios da Guanabara, pouco mexem com a nossa vida. Qual foi a última decisão, meus amigos aqui de debate, meus amigos aí acompanhando, de um deputado estadual que mudou a sua vida? Não tem. Muitos não lembram nem no último deputado ou vereador que votaram, bicho. Mas o vereador ele passa pela sua rua. O vereador, você cruza com ele no calçadão da sua cidade. Você encontra o vereador no banco. Aqui no Rio. No Rio é mais difícil. Mas em 99% das cidades do país, você tem um vereador ali. É uma pessoa que você conhece, você tem acesso. E uma lei municipal, ela mexe com a passagem do ônibus que você paga, com o lixo que é recolhido da sua casa, mexe com o IPTU da sua casa, o preço dos aluguéis, os preços do comércio, o INSS, o ISS, o Imposto sobre Serviço, que vai para o município, o ICMS, que tem a sua parcela municipal. As decisões a âmbito municipais, enfim, é o que mais afeta a nossa vida em relação ao estadual e ao federal. E nesses 2 meses, muito bem lembrados pelo João, fica claro que as decisões municipais se sobressaem às decisões, inclusive federais. O prefeito tem autonomia maior do que o presidente. Infelizmente, o presidente descobriu isso da pior maneira, porque o presidente não lê a Constituição, de que o prefeito manda mais do que o presidente. Embora o presidente tenha dito que ele é a Constituição, né? Todos nós somos a Constituição. Eu não vou nem criticar essa fala, Christian, porque eu achei que a fala foi distorcida, as poucas falas distorcidas do presidente. Nós somos a Constituição, no sentido positivo da palavra. Mas não. Agora, se ele quis usar o sentido Luís XVI, pelo amor de Deus, aí, Estado sou eu, de Luís XVI, aí não. Aí não. Mas esses 2 meses, acho que a gente passou da metade. Estamos aí na metade dessa crise, dessa abstinência, dessa vontade de ver os amigos aqui do lado e poder tomar aquela cerveja e ouvir aqueles sons juntos. Mas são 2 meses que parecem 2 anos, 2 séculos, 2 milênios, 2 vidas. É verdade. Cada um leva de um jeito, né? Cada um está com um peso nas costas diferente. Então, isso faz com que fique pesado para todo mundo, né? Mesmo quem está numa mansão, até quem está num pequeno apartamento. Aliás, cada um tem uma cruz para carregar. Christian, 2 meses de isolamento, você está no epicentro, num dos epicentros aqui do país, que é o Rio de Janeiro, que alguém aqui, não lembro se foi você ou se foi o Bruno, comentou que já ultrapassou São Paulo, né, em número de casos. Acho que foi você. Exatamente. Como é que está isso funcionando na sua cabeça? São 2 meses. Até quando? O que você acha? Cara, foi ontem ou anteontem eu tinha lido uma matéria de um pesquisador, tal, ou de uma pesquisadora, agora não lembro, que a gente vai passar por vários lockdowns até 2022. Sim, foi a Fiocruz que lançou esse aí. Que a gente vai ter fechamentos, aberturas, porque é aquela coisa, cara. Nós vivemos nós somos uma sociedade, cara, heterogênea pra cacete em matéria de cultura. Você pode falar pro cara de um bairro, com a galera do bairro, fazer lockdown.
de repente aquele bairro aceita. Por exemplo, eu moro no subúrbio e trabalho no centro da cidade. No centro da cidade, no centro do Rio, o lockdown foi assim, digamos assim, pode dizer assim, 90%. A ponto de eu sair do trabalho e eu não saber, porque lá no trabalho eu não tenho refeitório. Então eu tenho que almoçar na rua. Eu não tinha restaurante para almoçar. Bem no início do lockdown não tinha. Eu tinha que apelar para os deliveries. iFood, todos esses aplicativos de entrega de comida. Só que o que acontece? A coisa vai acomodando. O carioca ele tem aquela coisa de relaxar, de acomodar e tal. Pô, hoje no centro da cidade já tem restaurante aberto. Os caras ficam lá em meia porta. Tal. Eu já vi papelaria aberta. Pô, foi que teve um lugar que eu vi agência de carro aberta. Mas aquela coisa, é meio cruel também eu fazer o lockdown com o comerciante, mandar ele fechar o comércio, e eu não fizer um lockdown financeiro. O que eu quero dizer com isso? Pô, eu vou proibir o cara de vender, eu vou proibir o cara de produzir, mas o cara que vai cobrar ele as dívidas, os boletos e tal, eu estou liberando. Eu não tenho como botar esse cara dentro de casa. Eu quero agradecer mais uma vez o Bruno e o Christian pelas palavras. Vocês foram primorosos, para não dizer para mudar um pouco a palavra. O que acontece? A gente teve, desde que isso começou a envolver a Organização Mundial de Saúde, que a gente vem acompanhando a situação em Wuhan, né? É uma situação realmente muito delicada para todo mundo. É delicado para o econômico, é delicado para a questão da saúde pública, é delicado para cada casa, né? Porque cada casa funciona de um jeito. Nós falamos as outras vezes sobre as lives de artistas famosos que fazem as lives para arrecadar, mas e os artistas que tocam em bares que tiveram a sua única fonte de renda ceifada? A Alemanha depositou um salário para todos os seus cidadãos. E eles alegaram o seguinte: não é hora de ver quem precisa. Depois disso tudo, a gente volta e vê, olha, você não precisava, agora você tem que pagar tanto. E vamos cobrar quem tiver que cobrar. Nós fizemos um escárnio com o povo brasileiro de botar todo mundo no CPF, botar o CPF, quem tiver com CPF irregular, quem tem que ter conta na Caixa Econômica, quem não tem, vamos abrir uma conta digital. Como que você faz? Eu trabalhei durante 5 anos em banco. As pessoas pensam que cheque nominal é uma coisa absurda. O que é isso, meu filho? Eu não sei o que é cheque nominal. Não sabe que o cheque nominal é você colocar endereçado ao seu nome. Elas não sabem disso e eles querem criar mais mecanismos para que as pessoas se confundam. Agora o isolamento social. Nós estamos indo para 2 meses de isolamento. A Itália está ainda em isolamento social, mas já está começando a se planejar para abrir. O Vietnã não teve uma morte. O Vietnã, que é um país bem mais pobre que o nosso, não teve uma morte. Taiwan teve 6 mortes. Nós tivemos exemplos do que deu errado e do que deu certo. Só que aí vem um outro fator. Que nós tivemos, durante toda essa pandemia, eu conversei isso hoje com a minha esposa, nós brasileiros tivemos a oportunidade de fazer diferente de todos. Porque é aquilo, quanto mais isolamento social dá certo, mais é a percepção de que ele não funciona. É uma coisa que parece que é trocada, né? E não se trata, eu vejo as pessoas falando, e o meu direito de ir e vir? Está na Constituição garantido, okay? E o meu direito de viver também é garantido pela Constituição. Não se trata do meu direito somente, se trata do nosso direito. O mundo vai entrar numa recessão econômica, o mundo vai entrar num problema
nós estamos vivendo um problema de saúde pública. Não é só o Brasil. Ninguém está fazendo isso para derrubar ninguém. Isso surgiu, como surgiu a gripe espanhola, como surgiu a SARS-CoV-1 e H1N1, entre outras doenças, como a gripe suína. Cara, ninguém está tentando derrubar ninguém. Está todo mundo tentando sobreviver. Se todos nós, no começo disso tudo, tivéssemos aderido de forma unitária, tivéssemos pensado, vou fazer isso porque quanto mais rápido a gente entrar, mais rápido a gente vai sair, nós estaríamos hoje com uma previsão de quando que iria acabar os outros. A descendência da curva. Sim, Christian, está em ascendência da curva. A Alemanha também começou a ascendência da curva, essa semana começou o relaxamento e começou a curva a subir de novo. Wuhan teve 6 casos novos. Justamente. Então, assim, nós tivemos uma inércia do governo federal, puxou mais para trás do que empurrou. Nós tivemos governadores desesperados para tomarem iniciativas, mesmo sem um plano, isola todo mundo, depois a gente vê, e é o que está acontecendo. Prefeitos fizeram a mesma coisa, porque perceberam que, olha só, cara, quando a gente mais precisou de um líder, a gente não teve. Quando a gente mais precisou de um presidente da República, a gente não teve. E eu vou além. Quando a gente mais precisou de líderes religiosos, os líderes religiosos queriam que as igrejas estivessem abertas, mesmo sabendo que a Coreia do Sul teve um surto, e isso pode ter contaminado dentro de uma igreja, teve um surto dentro de uma igreja. O pastor veio pedir desculpa ainda. E ele vai responder criminalmente por isso. E os nossos pastores, os nossos líderes religiosos, queriam a abertura de igrejas. Olha, é uma inversão completa de tudo. Uma inversão completa. Uma coisa que eu vi foi até na Band, inclusive. E tinha um jornalista lá falando que estava criticando a ação do Witzel, né? Que estava prendendo as pessoas, recolhendo as pessoas que estavam na praia. Aí também no Dória também teve situações que estava enquadrando as pessoas. Aí estava um repórter falando, não, mas eu tenho o meu direito de ir e vir e tal. Eu falei, cara, tô pensando, porra, com perdão da palavra, foda-se. O teu direito de ir e vir é um direito individual. O meu direito de ir e vir é individual. É uma coisa... Agora, quando se trata de saúde, o problema é coletivo. Exatamente. O teu individual nunca tem que sobrepor o coletivo. Jamais. Exatamente. Então, se o cara tá te privando do direito de ir e vir, que é o quê? Você não vai pra praia, você não mergulha, porque tem um problema. O cara não vai te proibir porque ele quer te proibir. É porque realmente existe um problema sério. Exatamente. E para finalizar aqui o meu pensamento, nós falhamos miseravelmente quando nós tínhamos que demonstrar um pouco de empatia pelo próximo. E nós falhamos miseravelmente quando nós tivemos a oportunidade de agir como uma nação, e eu acho que a gente ainda vai ficar mais uns 4 meses nisso daí. Bom, vida que segue. Sem mais delongas, a gente já ultrapassou todos os limites do nosso tempo. Mas... E a gente vai fazer algo curto hoje, hein? Pois é. A gente vai tentar fazer algo curto. Eu sei que às vezes é chato ficar ouvindo, mas vamos tentar sempre nos ater aos 40 minutos do segundo tempo. Para as pessoas, quando começar, pede uma cerveja, pede um tira-gosto e relaxa. Beleza. Bom, como de costume, eu queria pedir aqui... Christian, fala para mim, qual é a dica que você tem? Você vai dar o que de dica hoje? Um livro? O que é? Eu sempre, na última vez, eu dei uma dica de um disco, hoje eu vou de livro. Beleza, seja breve. Eu também leio.
Esse livro aqui, Ótimo. para quem gosta de rock nacional, recomendo isso aqui, B-Rock, do Arthur Tapiev. Para quem quer ouvir, para quem quer saber sobre o que foi o rock nos anos 80, como surgiu, quais foram as principais bandas, as tretas que rolaram, tá aqui. Recomendo. Perfeito. Bruno Horta, o que você vai indicar para a gente hoje? Quem conhece isso aqui? Nossa, acho que... Um vinil, meus amigos. Um disco voador, um ovo, não, um vinil, um disco de vinil. A dica hoje é um álbum de vinil que eu estou ouvindo em casa, felizmente, desse senhor simpático aqui, ó. Emílio Santiago. Emílio Santiago. Vou recomendar, não à toa, Aquarela Brasileira 2. Dois. São 7. São 7. Ou seja, você vai recomendar ainda mais 6. Não, vou recomendar só esse aqui. É um total de 7. O 2 é que tem o clássico que ele ganhou a mídia, que é Saigon. É nesse Saigon. disco. E é a primeira do lado B, não é nem a primeira do lado A. Saigon é a primeira do lado B. São 7 álbuns. E não à toa o nome Aquarela Brasileira. Aquarela são várias cores colocadas juntas. Então, o Emílio Santiago ele vai passear pelo repertório das músicas brasileiras. Ele vai para o samba, para o pop, ele vai cair nas marchinhas, ele vai ficar no romântico, ele vai trazer músicas internacionais regravadas por grandes artistas em português. Então, para quem está precisando de referência, em vez de ouvir um monte de coisa, vai ouvir o Emílio Santiago. Você vai descobrir muitos artistas de gravações originais que ele regravou e você vai poder escolher um caminho para seguir. Fica a dica. Emílio Santiago, Aquarela Brasileira 2, A Missão. Eu ouvi muito esse disco com a minha mãe e com a minha avó. É um clássico. Elas eram fãs. Isso aí. Bom, eu vou deixar uma dica de filme, porque eu vejo muito filme e eu gosto muito de filme. Não que eu não leia, não que eu não ouça música, óbvio, mas eu gosto da dica de filme porque filme é a visualização da música, visualização da história contada pelos livros. E hoje eu quero indicar para vocês esse filme aqui, 7 anos no Tibete. Filme lançado em 1997, é um drama-guerra com o talentoso Brad Pitt. E a gente encerra com essas dicas. Foi uma semana, está sendo muito difícil, está sendo muito puxado com tudo isso, isolamento e tudo mais. Eu confesso que eu estou com bastante medo disso tudo que está acontecendo, porque, como o Christian falou e como o Bruno falou, é pesado. Não temos uma direção, é um barco à deriva e aonde ele encostar, ele vai parar ou vai naufragar. Mas temos que ter fé e esperança. Se eu depender do meu presidente... Estamos sem fé e sem esperança. Você viu o papo que ele mandou? Que eu não sei de onde é que ele tirou aquela estatística. Que 70% da população brasileira vai pegar. 70% da população brasileira me dá aí de 130 milhões, 140 milhões de pessoas. Se eu for fazer uma matemática inversa, de que 10% dos contaminados tem alguma gravidade a ponto de ir para a UTI, então vou ter 13 milhões, 14 milhões. Bom, hoje nós somos 165 mil pessoas com Covid. Milhões, pô, pela matemática do Bolsonaro, 13 milhões é o estado do São Paulo, cara. Bom, hoje nós somos 165 mil pessoas no Brasil contaminadas, 11.900 mortes, um barco sem rumo, mais meses de isolamento pela frente, seja o que Deus quiser. Christian Souto, muito obrigado. Até a próxima. Boa noite. Bruno Horta. Valeu, Bruno. Boa noite. Fique firme. Boa noite. Lave as mãos e fique em casa.
O da porta para fora fica por aqui. A gente volta aí no próximo vídeo. Porra. Valeu. Valeu. Olá, senhores.